A paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Estamos falando de Lajinha, Minas, daqui do Centro de Cultura Bíblica de Erechite. Estamos fazendo as gravações das aulas de Teologia Pastoral 2, um assunto muito pertinente para os dias atuais, porque nós estamos hoje precisando de pastores. Veja bem o que eu estou falando, pastores, não pregadores, e não doutores, e não apóstolos, e não evangelistas, e não profetas, e não mestres. Pastores, pastoreamento de rebanho, cuidado, zelo, atenção, carinho, é isso. Professor Ilmar de Lajinha, Minas, estamos aqui no Centro de Cultura Bíblica de Erechite com os nossos cursos de teologia. Essa matéria é do livro 6, é o último livro, a última matéria desse último livro, do curso básico de teologia. É apenas o básico, ainda tem muita coisa para frente. Tem intermediário, depois você tem bacharelado, depois você tem mestrado, doutorado livres. E aí você pode ter mais o quê? Ainda você pode ter o curso superior do MEC. Você pode entrar no MEC usando essas nossas matérias livres e requerer a sua classificação. Na aula passada, nós falamos dentro da teologia pastoral, na aula passada, sobre as prioridades do ministério, né? Prioridades que o pastor deve ter. Quais são essas principais prioridades, né? Falamos sobre isso. Hoje iremos falar sobre planejamento do crescimento da igreja. Não é planejamento de longo prazo agora. Agora é planejamento do crescimento da igreja. Como temos que fazer o pastor assumir o seu pastorado? Qual a função? Como é que ele faz para ter o crescimento da igreja? Então é preciso entender isso. A grande comissão diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho à criatura. Daquele que crer, será batizado, será salvo, tal. E de ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, não é isso? E depois em Atos diz: recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, para crescer, tem que ter planejamento. Falamos em outras aulas sobre planejamento a longo prazo. A visibilidade, a viabilidade, aquelas coisas todas. Agora falaremos aqui sobre a importância do crescimento da igreja. A igreja não pode ficar parada, marasmada, estática, né? Por isso o pastor, ao assumir o seu cargo, tem que procurar a direção divina primeiro, para saber como fazer para a igreja se expandir, né? Primeiro e grande mistério é conversar com Deus. Falamos aqui em aulas passadas sobre a importância da oração no ministério, a importância do jejum no ministério, não é isso? Então, a igreja, vocês sabem muito bem, que estava em contínua oração, né? Uma das características da igreja primitiva era a oração. Então, repentinamente, eram 12, era 70 no tempo de Jesus, era 120 no cenáculo, e era 3.120, e logo em seguida mais 5.000, virou 8.120. Atos 4:4, o número chegou a quase 5.000, né? E depois foram quase 3.000 os que converteram primeiro. Fala lá em Atos 2:41. Então, crescer implica que a igreja está ficando cada vez mais madura na fé, na prática cristã. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. Então você vê que a oração era constante na igreja. Igreja sem oração não vai para frente, irmãos. Igreja sem jejum não vai para frente. Igreja precisa dessas principais coisas. Unir, fala do envolvimento de Deus com o trabalho através do corpo, não é isso? Todos que Cristo estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. E expandir importa em evangelizar. Nós falamos também uma aula aqui sobre a importância da evangelização. Em Jerusalém, a igreja primitiva estava louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor. Não acrescentava aí o mar, não, né? Pastor Zé Manel. Quem acrescentava era o Senhor que acrescentava os que havia de se salvar. Então não adianta ter tudo se não tiver a unção do Espírito a fazer a obra, né? E esse elemento primordial, principal para o crescimento da igreja é visão. E tem um texto em Provérbios 29:18 que diz: onde não há profecia ou visão, o povo se corrompe. Algumas traduções colocou profecia, mas o original hebraico ali diz razão. Razão quer dizer visão. Onde não tem visão, o povo se corrompe, perde a linha, não sai do lugar. Então a visão é necessária pelas seguintes coisas. Primeira coisa, é necessária para o envolvimento premeditado no reino de Deus. A perda de visão resulta de um senso de propósito e destino. A visão dá significado e o propósito, a visão dá significado e propósito ao que de outra forma seriam apenas tarefas mundanas.
A visão é o canal pelo qual fluem ideias criativas e energia. A visão para uma igreja local é como as margens de um rio. Então, primeiro, o envolvimento dentro da visão. O que o líder está pensando? Qual o plano do líder? Qual a meta do líder? Qual o objetivo do pastor? Para todos entrando naquela visão. Segundo, ela é necessária para a disciplina moral. Sem visão, as pessoas tendem a ficar indisciplinadas, porque elas não sabem como é que vai fazer, porque não estão sabendo qual que é a linha de pensamento da liderança. Então, Abraão deixou o dos caldeus porque ele tinha uma visão. Ele não foi, vou arriscar aqui. Não foi isso. Ele teve uma visão, vou sair daqui da minha parentela, do meio desse povo aqui, e os caldeus vieram até Arã, e de Arã ele foi sozinho para a Terra Santa, para Canaã, somente com ele o seu sobrinho Ló. É isso? Terceira coisa, a visão é necessária para a capacidade de suportar. Só vamos suportar porque temos visão. Senão, a primeira desapego que vier, a primeira decepção, você vai largar, vai parar de fazer tudo. Porque você não tem visão daquilo, você desvia logo da sua função. Outra coisa, quarta coisa, a visão é necessária para o sucesso. Sem a visão, a obra que fazemos para Deus será, na melhor das hipóteses, sem inspiração, ineficaz, mundana, mediana e de pouca consequência. Inspiração e fé, tão necessárias para o sucesso, são resultado da visão. Só quem tem visão vai ter inspiração e vai ter fé. Então, essa primeira coisa importantíssima para o crescimento da igreja é a visão. Nós precisamos ter líderes visionários que enxergam além. A visão é aquela coisa que você enxerga além da montanha, né? Tem um obstáculo aqui, você enxerga por sobre ele, porque você está fitando, né? É ver o invisível. Abraão diz a palavra de Deus que ele viu o invisível, por isso ele caminhou. Ok? Vamos ficando por aqui, focando nessa primeira aula somente nesse item. Planejamento do crescimento da igreja, visão. Na outra continuaremos falando de outras coisas mais. Fica na paz, tchau, tchau, abraço.